Não tá, não. Deixa eu abrir agora. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui, eu e o Rodrigo, no live, para falar um pouquinho sobre obstetrícia, sobre parto, sobre equipe, o que é humanização, tá certo? E tirar algumas dúvidas de vocês. Isso, a ideia do Live é poder a gente tirar dúvidas de vocês, tá certo? Então a gente queria que vocês realmente continuassem fazendo perguntas, que já tivessem feito perguntas agora no nosso Facebook, para a gente poder responder, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho. Eu sou Adriana Monteiro, médica obstetra. Sou formada já há alguns anos. Estamos nesse trabalho da obstária há cerca de 2 ou 3 anos, mais ou menos. É uma equipe multidisciplinar. Então, somos eu e Rodrigo, médicos obstetras, e mais enfermeiras obstetras também. Patrícia e Tana, que estão aí assistindo a gente, que estão de plantão. Né, meninas? Rodrigo, se apresente. Tudo bem, meu nome é Rodrigo, também sou médico obstetra. Formei aqui em Salvador pela UFBA, fiz residência no Hospital Roberto Santos, que é uma excelente escola de obstetrícia, e também trabalho junto com a Adriana e com a nossa equipe Obstare, que foi uma equipe montada para a gente poder fazer uma assistência ao parto diferente do que vinha sendo feito, tá certo? Então é isso. A nossa intenção é fazer uma assistência mais próxima do paciente, baseada em evidências e multidisciplinar, para dar tempo ao tempo. Tempo para a paciente conseguir parir, tempo para a família estar junto nesse processo, né, do parto e da assistência humanizada. Então, a nossa intenção é hoje tirar essas dúvidas de vocês, vão escrevendo, vão compartilhando, tá certo? Quanto mais pessoas mandarem perguntas, melhor. Muita gente mandou pelo direct pra gente, a gente selecionou algumas, mandaram também pro nosso WhatsApp pessoal, que é nosso número, né, roda Salvador, a Bahia toda, mas vão mandando aqui pelo Face para poder a gente conseguir responder vocês on time, online, tá certo? Vamos começar as perguntas? Vamos lá, Rod, o que é que tem aí? Fizeram várias perguntas pra gente, a gente selecionou algumas para poder responder, tá certo? Porque não daria para responder todas. Uma das perguntas que a gente achou interessante foi sobre a suplementação de algumas vitaminas. O iodo é uma desses íons que está em voga de se saber se suplementa ou não suplementa, tá certo? Então a pergunta foi: é necessária a suplementação de iodo para todas as grávidas? A Aline Nora fez a pergunta. É isso. Nós, baianos, moramos na beira do mar, temos acesso a comer frutos do mar, temos o sal, que é iodado. Então, nas nossas gestantes, o mais provável é que não se precise de suplementação de iodo, tá certo? Os estudos que tem não são brasileiros, são estudos internacionais e que mostram que em pacientes hispânicas, principalmente negras, se tinha uma baixa quantidade de iodo nessas pacientes que engravidavam. E que essas pacientes tinham uma taxa maior de hipotireoidismo e de hipotireoidismo do feto. Então, foi se pensado, nessas pacientes, era necessário o uso de iodo, de suplementação de iodo durante a gravidez, tá certo? Só complementando um pouquinho, Rô, a Organização Mundial da Saúde preconiza uma suplementação, né, uma complementação de mais ou menos 250 miligramas, ou microgramas, né? Microgramas dia. O nosso sal, né, que a gente usa na nossa comida e a própria proximidade do mar já traz essa quantidade. Então, por isso que a gente questiona se esses estudos que são internacionais, né, seriam válidos para todas as populações, né? Portanto, converse com o seu obstetra para poder ver se você realmente precisa antes de começar a tomar, porque não é só mais uma vitamina, que a gente sempre tem essa ideia de que é mais uma vitamina para gravidez. Ela não é mais uma vitamina, é um remédio mesmo. Então, cuidado com o uso. Então, a gente recomenda que converse com o seu obstetra, mas a maioria de nós aqui, principalmente na beira do mar, talvez não precise desse iodo a mais. Isso, até porque iodo e vitamina A são duas suplementações que em alta quantidade podem causar danos ao bebê, tá certo? Então, realmente, não se deve fazer para todo mundo. Tem que saber para quem vai fazer essa suplementação. Bom, via direct, a gente pegou também uma outra, mandaram para o direct da gente,
Priscila Santos. Qual a diferença entre parto normal e parto humanizado? Tem diferença mesmo? Que é isso que o povo fala tanto? Bom, gente, parto normal e parto humanizado. Principalmente entre o pessoal do movimento da humanização, se fala muito da diferença entre o parto normal e o parto humanizado. O parto normal seria aquele parto assistido nos moldes tradicionais, né? Que levam a intervenções rotineiras, né, como internamento, às vezes, precoce da paciente, uso de medicamentos quando, às vezes, não é necessário para acelerar o trabalho de parto, né, como ocitocina, o decúbito da paciente, a falta da alimentação da paciente, e muitas vezes até mesmo a cesariana, por outros motivos que não realmente sofrimento fetal ou impossibilidade do parto. O parto dito humanizado é uma assistência ao parto e ao pré-natal baseada em evidências, as mais novas evidências. O que são essas evidências? Consensos da Organização Mundial da Saúde, consenso do Ministério da Saúde, tá certo? Meta-análises internacionais, revisões Cochrane. Então, baseado nisso, a gente faz uma assistência mais próxima do paciente, discutindo com o paciente cada passo a passo do pré-natal e do parto, e assim a gente consegue intervir menos e respeitar o processo fisiológico daquela mulher. Então, o que a gente aprende quanto menos intervenção no parto fisiológico, melhor. Quanto menos, mais. Então, quanto menos intervenção a gente fizer, né, desnecessária ou de rotina, melhor para aquela mulher. É claro que se forem necessárias pequenas intervenções, isso será discutido com o casal antes, no plano de parto. Então, a gente já conversa com o casal e passa tudo antecipadamente para ele e pergunta, olha, se a gente chegar nesse momento fazendo isso ou fazendo aquilo, a senhora aceitaria essa intervenção? Então, são intervenções pontuais, estritamente necessárias para que aquele parto possa ocorrer de forma mais natural possível. Isso, uma coisa que é muito importante e diferente na assistência humanizada é você dividir responsabilidades com a paciente, tá certo? Porque você está ali, você não é o detentor sozinho das condutas, tá certo? A gente apresenta propostas para a paciente. Claro que em casos de sofrimento fetal, de algum problema durante o trabalho de parto, a conduta é médica, tá certo? Mas nem sempre isso acontece. Então a gente sempre discute as opções com a paciente. A gente não diz nada, não faz nada sem que a paciente esteja ciente do que a gente vai fazer, tá certo? Então isso é uma coisa muito importante. Trazer a família para próxima durante o pré-natal, fazer o parceiro participar também do pré-natal, porque ele vai ser peça importante na hora do trabalho de parto. Então todas essas coisas são importantes e são o crucial na assistência humanizada. Bom, gente, tem algumas perguntas aqui rolando, tá certo? Maris Pinheira perguntou, a gente tenta garantir uma assistência humanizada à gestante durante o trabalho de parto e pós, mas e o bebê? Como é que a gente pode dialogar com a equipe do hospital para evitar tantas intervenções absurdas no recém-nascido? Bom, falando um pouquinho sobre isso. Todos os hospitais estão se adequando às novas normas do Ministério da Saúde, certo? A forma que a gente vê dos pacientes começarem a conversar com as equipes neonatais é antes do parto. Então, o bom é você, estudar sobre as intervenções. Que intervenções são essas que você gostaria ou não gostaria com o seu feto, Contemporizar, se fosse antes ao hospital, com o plano de parto, conversar com as equipes. A maioria das equipes, principalmente aqui em Salvador, conversam, respondem por e-mail, fazem visitas, etc. Então, a melhor forma de discutir é discutir antes, é conversar antes e levar argumentos. Olha, eu não gostaria que fizesse determinada intervenção no meu bebê se estiver tudo bem, por causa disso, disso, disso e disso. Eu penso que eu não gostaria de outra tal intervenção por aquilo outro. Mas as equipes conversam sim antes do parto. E os hospitais, eles seguem normas do Ministério da Saúde, que infelizmente ainda são um pouco engessadas, tá certo? Então, essa conversa antes é para você mostrar o seu interesse e não é uma conduta engessada. Exato. E só fazer se realmente for necessário, tá certo? Se não for necessário, deixa de fazer uma aspiração, tá certo? Principalmente. Então essa conversa antes, mostrar o plano de parto, se mostrar entendida do assunto é muito importante,
para que a equipe entenda que você sabe o que você está falando, que você não está só querendo uma coisa porque está na moda, porque você viu na internet. Então, o importante é você estar antenada e estudada sobre aquele assunto para você poder discutir melhor com a equipe da neonatologia. Outra pergunta interessante aqui que mandou Headshot Paintball, Salvador. No parto natural, qual a importância do pai durante o trabalho de parto? E aí, Rô, qual a importância? Essa eu vou responder, não sou pai ainda, mas vou responder. A importância do pai é muito grande, tá certo? Porque muito do parto está na cabeça da paciente. Muito no parto está no emocional da paciente, na segurança que ela tem do que vai acontecer, na segurança que ela tem no médico, na segurança que ela tem na família e principalmente na segurança que o marido, que o companheiro ou companheira passa para ela, tá certo? Então o marido ele sempre pergunta: o que é que eu vou fazer na hora do trabalho de parto? O importante é você estar do lado, é você estar aberto às queixas dela, é você abraçar quando tem que abraçar, confortar, fazer uma massagem, entrar com ela no chuveiro. Exato. Então a importância do pai é ser pai, é estar junto, é participar do trabalho de parto, tá certo? Então a gente não precisa fazer curso de massagista, a gente não precisa fazer curso de acupuntura. O importante é a gente estar junto. É isso que a nossa esposa, a nossa mulher vai querer, tá certo? Vai querer alguém apoiando, gente, segurando a mão, dando o braço para morder de vez em quando, também ajuda, certo? Vamos ver outra pergunta aqui. No parto humanizado, sempre se faz o corte? Sim. Entendi realmente a pergunta. A gente está perguntando sobre a episiotomia, que é um corte que antigamente, tá certo? Mas que já foi provado que na grande maioria das vezes não é necessário, tá certo? Hoje em dia ainda se discute a realização de episiotomia apenas nas pacientes que vão ser submetidas à passagem de fórceps, que aí às vezes você pode fazer, e ainda tem também no protocolo do nosso curso de emergência, de urgência e emergência obstétrica, que é o ALSO, quando você vai fazer manobras no bebê, no caso de uma distócia de ombro, que é quando a cabecinha sai e o ombro fica preso, tá certo? Então só se discute nesses dois casos. Em partos fisiológicos, já é proscrito a realização de episiotomia, porque já se viu que as lacerações acontecidas do nascimento fisiológico são na maioria das vezes menores do que a causada pela episiotomia. Então, você fazer o corte, você está fazendo já uma laceração, um corte maior do que o que o que aconteceria se você deixasse o bebê nascer, tá certo? Fazendo a proteção de períneo, fazendo com que não direcionando as contrações, deixando ela livre na contração, na posição que ela deseja, que geralmente a mulher, ela sente qual é a melhor posição, ela sente o momento em que vai saindo devagar, tentar não fazer com que os partos, saiam de vez. Isso tudo faz com que as lacerações sejam menores, né? Trabalhar esse períneo também antes do trabalho de parto, né? Existem exercícios e maneiras específicas de ajudar, mas até para as mulheres que não tiveram acesso a isso, é muito melhor, né? Os estudos mostram que não é necessário fazer mais esse corte, certo? O ALSO e alguns cursos de emergência ainda falam a respeito do fórceps, como o Rodrigo falou, mas a obstetrícia moderna, como a gente chama, não preconiza mais esse corte, certo? Deixa eu ver o que mais. Vamos aqui. Ellen Bastos. Doutores, qual o tempo máximo que uma parturiente pode ficar em trabalho de parto? Qual o momento exato de intervir? E nos casos de bolsa rota? Bom, vamos uma perguntinha de cada vez, né, Ellen? Gostei, sua pergunta é bem bacana. Acho que deve ter um bocado de gente com dúvida aí, bem longa. Vamos lá. Qual o tempo máximo que uma parturiente pode ficar em trabalho de parto? Bom, não existe um relógio para falar a respeito de trabalho de parto. Então vamos falar rapidinho dos conceitos. Trabalho de parto mesmo é a partir de 4 a 6 centímetros de dilatação. Então, toda aquela contração, né, todas aquelas ondas que nós vamos sentindo até chegar a 4 a 6 centímetros de dilatação, elas são chamadas de fase latente ou pródromo de trabalho de parto. Mas como muitas mulheres sentem dor, elas já consideram isso trabalho de parto. Errado,
certo? Trabalho de parto mesmo é a partir de 6 a 7 centímetros, ou de 4 a 6 centímetros. Segundo os estudos mais modernos, né, com meta-análises com mais de 60 mil mulheres, eles mostram que cada mulher tem um jeitinho de passar o trabalho de parto. Por isso que a gente fala que o melhor é não intervir, porque não tem um tempo do relógio. Em média, uma mulher que nunca pariu leva mais ou menos 1h30, 2 horas, né, a cada 1 centímetro depois de 6 centímetros, certo? E as mulheres que já pariram normal mais de uma vez, elas podem levar 1h30. Então, resumindo, a partir de 4, 6 centímetros, vocês podem levar mais ou menos umas 8 horas, 10 horas de trabalho de parto ativo. O que vem antes a gente chama de trabalho de parto latente, são a fase de pródromos, que a gente vai passando com exercícios, com relaxamento, com atividades na água, por exemplo, com dormir, certo? Exatamente. Até chegar a 6 centímetros, os pródromos e a fase latente pode durar até 24 horas. Então não é porque você começou a contrair que você está em trabalho de parto. Então isso é muito bom você conseguir diferenciar e saber disso, para não dizer, eu já estou em 24 horas de trabalho de parto e não dilatei nem 1 centímetro ainda. E isso não é verdade. Se você está realmente em trabalho de parto, você vai ter dilatação, tá certo? O problema é que essa fase de antes, latente ou fase de pródromo, tem dor. Então a paciente já conta como se fosse trabalho de parto ativo e muitas das vezes não é. Bom, continuando, qual o momento exato de intervir? Aí depende do que você está chamando de intervenção, né? Que tem diversas. A gente preconiza que, estando a mãe bem, né? Pressão normal, está se alimentando, está bem hidratada, o bebê também estiver bem, batimentos normais, se mexendo, tudo direitinho, o melhor é não intervir. O melhor é a gente assistir aquele trabalho de parto. O melhor é a gente monitorar aquela mãe, aquele bebê, né? Então a intenção da gente é trazer segurança para esse casal, né? Para esse trabalho de parto com o mínimo de intervenções. A gente pode intervir se houver algum sinal de descompensação desse feto, que a gente vai avaliar através dos batimentos fetais, né? Que aí é uma outra coisa chamada sofrimento fetal. Sofrimento fetal é quando tem algum probleminha com o bebê, que geralmente a gente detecta pelo batimento do bebê, tá certo? Isso em gestações fisiológicas a termo, que são, né, acima de 37 semanas. Se tiver qualquer alteração nesses batimentos do bebê, ou para mais de 160, ou para menos de 120, a gente começa a pensar que ele pode estar fazendo um sofrimento fetal. Mas não é na primeira batida que a gente já diz que ele está em sofrimento. Na realidade, a gente vai avaliar outros parâmetros. Qual é a cor desse líquido, se a bolsa está rota, esse trabalho de parto está andando direitinho, está andando bem, a mulher está sentindo que está dilatando, que está descendo. Então, isso tudo a gente vai avaliar para definir realmente se há um sofrimento fetal. Acho que tem alguma coisa dessa parte? Gabi, muito obrigado pela lembrança, muito obrigado por entrar no Face e mandar mensagem. Legal. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Valeu, Gabi. Continuando aqui a pergunta. Cadê? Vixe. Não perdi a pergunta. Quando é que a gente vai intervir? E a terceira parte da pergunta, você consegue ver aqui, amor? Ô, Pícia, valeu, amor, um beijo. Daqui a pouco é a sua hora, viu? Daqui a pouco, tenha calma. Segura aí que não é hora ainda. Eu acho que a gente não consegue ver. Eu acho que a gente não consegue mais ver. Conseguiu abrir? Não, temos outra pergunta aqui, feita por Bárbara Liege. A diabetes gestacional é condição para realizar cesárea? O parto precisa ser antecipado? E aí, chefe? A diabetes gestacional, ela pode ser realmente motivo para se antecipar o parto, tá certo? Na grande maioria das vezes não é indicação de cesariana. Pelo Ministério da Saúde, a gente faria parto cesariano nas pacientes que tivessem um feto macrossômico acima de 4,5 kg. Mas isso é para o Brasil, tá certo? Isso. Em outros países, pacientes que têm diabetes gestacional, os bebês são considerados macrossômicos e sendo necessário realizar cesariana acima de 5 kg. Isso depende da constituição física de cada povo, tá certo? Para o nosso povo foi orientado
4,5 kg, pelo risco de distócia de ombro, que é o que eu falei, da cabecinha sair e prender o ombro no púbis da paciente. Na antecipação do parto, as pacientes que estão descompensadas, que têm diabetes gestacional, precisam usar medicação, que não estão bem compensadas, normalmente a gente realmente antecipa o parto, mas não precisa ser cesárea, tá certo? O parto vai ser induzido. Isso. E aí você usa a medicação para começar a ter contração, e aí você vai ter seu parto normal, mas com indução, tá certo? O que é muito melhor para o bebê e para a mãe, porque você não está aumentando os riscos dessa mãe. Uma mãe que tem diabetes, ela pode ter ganhado muito peso, então uma cesariana faria com que ela tivesse uma dificuldade para cicatrização, poderia ter infecção de ferida. Então você fazer um parto normal seria muito melhor para a mãe por esse ponto e para o bebê, que os bebês de mães diabéticas, eles têm uma maturação pulmonar, uma maturidade pulmonar mais lenta, tá certo? Então se você faz essa paciente entrar em trabalho de parto, faz com que esse bebê nasça de parto normal, esse amadurecimento do pulmão durante o trabalho de parto faz com que o bebê nasça melhor do que um bebê que nasce de uma cesariana eletiva de uma paciente com diabetes gestacional. Então sim, minha gente, diabetes gestacional também é melhor parir normal, tá certo? Com certeza. Vamos parir normal. Deixa eu ver aqui. Giliane. Gostaria que vocês explicassem sobre a circular de cordão, que é tanto usada como uma desculpa para a cesariana. Deixa eu falar isso um pouquinho, Rô. Muito bem. Vamos explicar um pouquinho a circular de cordão. Cordão umbilical é feito de um material gelatinoso, tá certo? Ele faz parte, né, junto com o bebê, a placenta e as membranas, de todo o complexo que envolve o bebê. Então o cordão é o que alimenta o bebê, é a ligação da placenta para o bebê. Então é o que faz esse bebê se alimentar durante o tempo em que ele está no útero materno. Esse cordão ele é gelatinoso, certo? E como às vezes ele é muito grande, assim, né, mais ou menos, às vezes um pouquinho maior, ele pode dar voltas no pescoço, mas ele também pode dar volta no braço, pode dar volta no pé, pode dar volta na barriga, e isso não é indicação de cesariana, mais uma vez. Então o que é indicação de cesariana realmente é sofrimento fetal. Às vezes coincide de haver sofrimento fetal por outros motivos e ter circular de cordão, mas isso não é indicação de cesariana, tá certo? Então, a indicação de cesariana continua sendo sofrimento fetal, que é desequilíbrios, né? Que a gente percebe através do desequilíbrio do batimento do bebê, mas passar um ultrassom e ver que tem circular e indicar cesariana não é correto. A gente precisa esperar esse trabalho de parto, monitorar esse bebê, e a maioria dos bebês nascem. Essa semana mesmo eu assisti um trabalho de parto natural, sem nenhuma intervenção, não houve analgesia, porque a mãe não desejou, não houve ocitocina, ela tinha apenas o apoio da filha e foram com 3 circulares de cordão, tá certo? E o bebê nasceu bem, nasceu sem sofrimento, direto pro colinho da mãe. Então isso é comum, tá certo? Porque o cordão é grande, ele enrola no bebê. Então não tem problema, tá certo? Deixa eu ver o que é mais. Vá aqui. Ah, que legal. Deixa eu responder essa também, Rô. Sim, fique à vontade. Então, Beatriz Amaral, vamos lá, doutores. Gostaria que relatassem um pouco sobre a importância do enfermeiro obstetra na equipe multidisciplinar durante o trabalho de parto, visto que ainda há grande resistência contra esses profissionais. Bom, a resistência, cara, Beatriz, é puro preconceito. Por quê? O que acontece? O enfermeiro obstetra, ele é fundamental na assistência, né, multidisciplinar da paciente. Então, o trabalho de parto, ele pode durar horas, e a fase latente, ele pode durar, às vezes, dias. Não significa que você vai ficar dias morrendo de dor. Às vezes você sente um pouquinho de contração hoje, dilata um pouquinho, amanhã sente mais um pouquinho. E a enfermeira obstetra, ela faz justamente toda essa parte da não intervenção. Então ela detém todo o conhecimento, né, dos métodos não farmacológicos de alívio da dor, de como organizar aquele ambiente para que aquela mulher se sinta mais confortável, monitorizar o bebê, monitorizar a mãe e não intervir quando não é necessário. Então o papel do enfermeiro obstetra, que é muito mais
visto e já há muito tempo, mas, como é que eu digo assim, fundamentado principalmente no Sudeste e no Sul do país, está começando a aparecer aqui no Nordeste também há alguns anos. Então, o enfermeiro obstetra, ele é de suma importância para que haja o mínimo de intervenção possível sobre aquela mulher, porque o obstetra enfermeiro, ele vai tentar usar de tudo para que aquela mulher não precise de intervenção. Quando ela precisar de intervenção, os médicos são acionados. Então, nós médicos somos formados para intervir quando necessário. Se não for necessário, um parto fisiológico, o enfermeiro ele está sim apto a assistir essa mulher. Lógico, sempre num lugar que tenha recursos ou que exista alguma forma de que se obtenha esses recursos caso ela necessite. Entendendo que 90% dos partos fisiológicos não precisam de intervenções, o enfermeiro obstetra é de suma importância para que essa mulher continue sem essas intervenções, que muitas vezes atrapalham o trabalho de parto quando são feitas de rotina. Eu espero ter respondido. Na nossa equipe nós temos, né? Sim, temos duas maravilhosas. Três, na verdade, que a gente garfou mais uma. Exatamente. Júlia, nossa enfermeirinha linda, que está indo embora, abandonando a gente, né, Júlia? Você vai ver o seu. Mas Patrícia. É por um bom motivo. Patrícia, que está de plantão agora, né, dona Patrícia? E Tana também está de plantão agora. Também está de plantão agora. No próximo live, elas estarão aqui também com a gente, tá certo? Uma coisa complementando isso que Drica falou, é só para ver a importância da enfermeira obstetra, é que em outros países, a enfermeira obstetra é que acompanha o parto, é que assiste o parto. E os médicos só são chamados se tiver alguma complicação, tá certo? Então, com esse exemplo a gente vê que a enfermeira é de suma importância, tá certo? E trabalhando junto, duas cabeças, como sempre existe esse jargão, com certeza pensam melhor do que uma. Exatamente. Mas sempre tire dúvidas com seu obstetra, tá certo? Pergunte-se no acompanhamento do trabalho de parto, se ele tem alguma enfermeira de referência, tá certo? Todas as dúvidas aqui do live são dúvidas, né, que a gente vai tirando, mas a melhor pessoa que pode lhe informar é o seu médico, porque ele está acompanhando de perto o seu caso, né? Então, todas as perguntas nós respondemos aqui de forma genérica. Então, lembre sempre de conversar tudo com o seu médico. O melhor momento de você definir o seu parto é no pré-natal. Então, quando você chegar na consulta, não fica só dando exame e recebendo exame. Pergunta as coisas, leva anotadinho. Poxa, eu li em tal lugar que eu estava com dúvida disso. Isso se aplica ao meu caso? Então, sempre perguntem ao seu obstetra. Ele vai conseguir lhe informar com bastante precisão todas as suas dúvidas, tá? Isso é muito importante. Tem mais aí, minha gente? Tem sim. Mais uma pergunta aqui de Fá Oliveira. Vai lá. E quem teve um parto cesárea pode ter um parto normal, sendo que a diferença de uma gestação para outra é de 1 ano? E aí, chefinho? Pode sim, claro. Existe uma orientação de que o parto entre uma cesariana e um parto normal não tenha menos do que 2 anos, tá certo? Mas isso é uma orientação que não é embasada em evidências. Se sabe que muito antes disso, desses 2 anos, o útero já está totalmente cicatrizado. E existe realmente um aumento de chance de rotura uterina, mas que é mínimo. E que a chance de um problema numa segunda cesárea, ou a chance de um parto normal depois de uma cesárea, o benefício para a paciente é muito maior se ela tiver um parto normal, tá certo? Existem riscos em uma cesárea e existem riscos maiores em uma segunda cesárea, por conta de aderências, de maior chance de fazer lesão na bexiga, maior dificuldade de cicatrização, maior risco de infecção da ferida operatória. Então, você tentar um parto normal depois de uma cesárea é muito bom, tá certo? Você diminui os riscos, você não está somando riscos, você está diminuindo o risco de acontecer alguma coisa naquela sua segunda cesariana. E acrescentando, inclusive, tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde, eles falam muito assim, que para uma mulher que teve uma primeira cesárea, ofereça a ela o segundo parto normal, porque senão você vai estar selando aquele destino obstétrico dela para que sempre seja uma cesárea de novo. Então, uma cesárea não significa que serão sempre outras cesáreas, né? A mulher teve um parto cesariano, que lute para que tenha o próximo normal, se for possível, né? E na maioria das mulheres é possível.
Então se informe, estude, converse com seu obstetra, mas isso é recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, porque pensando que as mulheres podem ter mais do que 3 ou 4 filhos, fazer uma segunda cesariana talvez selhe esse destino de uma cesárea sempre, e a gente precisa evitar isso a todo custo, com muita informação, tá certo? Júlia mandando aqui, abandonando nunca. Eu sei, Juju, eu sei disso, que a gente vai continuar aqui falando todo dia, tudo direitinho. Mas você vai estar longe. Você vai estar longe, a gente vai estar só online. Quero lhe ver no Ministério da Saúde. Pois é, exatamente. Dani Paz, um beijo, meu amor. Tomara que seu pequenininho mande foto pra mim, pra eu ver como é que ele tá. Bom, Aline Nora. O que pode acontecer durante um parto normal sem riscos prévios que gere sofrimento fetal? Vamos lá. Um trabalho de parto, e por isso que a gente monitora, né, tanto a mãe quanto o bebê, o que é que sugere um sofrimento fetal? O sofrimento fetal é como numa palestra disseram pra gente, é uma palavra muito forte, né? Devia ser assim, oscilação fetal, como foi que ele falou? Não sei se você lembra. Desconforto. Amanda, um beijo, se vocês estiverem aqui com a gente. Porque sofrimento fetal realmente é muito pesado. É uma palavra você muito escutar pesada. isso durante o trabalho de parto e você ver que seu obstetra ainda continua mantendo o trabalho de parto, você já vai ficar, né? Não, meu bebê tem sofrimento. Você não vai fazer uma cesárea agora? Não é necessário na maioria das vezes, tá certo? Um sofrimento fetal, né? Porque esse é o nome técnico da situação. É quando você está no trabalho de parto e por algum motivo, através das auscultas, você começa a perceber que esse bebê ou ele não suporta as contrações, ou seja, ele começa a fazer com que os batimentos fiquem baixinhos durante ou imediatamente após a contração, né? A gente faz isso com a ausculta ou com a cardiotocografia, que é um exame que amarra uns aparelhinhos aqui na mulher durante o trabalho de parto para a gente ver como é que tem esses batimentos em relação à contração. Sofrimento fetal geralmente se traduz nessas oscilações de batimento fetal, mas que a gente sempre tenta reverter antes de bater o martelo e dizer assim, não é o primeiro batimento em 100 que a gente vai, meu Deus, para tudo, sofrimento fetal, vamos para a cesárea. A gente geralmente tenta mudar a mulher de posição, né? A gente tenta ver se tem algum outro fator de risco, se tem mecônio associado, se esse trabalho de parto está desenvolvendo, então às vezes a gente precisa fazer um toque vaginal para ver como é que está. A gente vai hidratar essa mulher, oxigenar, mudar a posição dela, às vezes ela está lá deitada, ou ela está numa posição que seja ruim para a oxigenação do bebê, a gente vai hidratar essa mulher. Fazer com que ela coma, porque pode ser só uma hipoglicemia, a paciente não está comendo, o bebê não está recebendo nutrição. Exato. Então pode ser só uma hipoglicemia do bebê. Às vezes você faz a mulher comer, come uma rapadura, toma um melzinho, um chocolate, e você vê que o bebê melhora. Exato. Então, antes da gente definir que vai virar uma cesariana por sofrimento fetal, a gente toma essas medidas todas. Muda a posição da mulher, hidrata, oxigena, alimenta, tá certo? Ou faz solução, né, de hidratação para essa mulher com açúcares, com glicose. E aí a gente vai avaliando ao longo de 20 a 30 minutos, geralmente, para poder ver se esse bebê está realmente em sofrimento ou não. Se realmente ele não melhorar os batimentos dele, configura-se o sofrimento fetal, significa que ele não tem reserva e não está tendo energia para aguentar as contrações, né? E aí sim a gente acaba partindo para uma cesariana. Mas antes disso tem uma longa estrada de coisas que a gente pode fazer para melhorar esse batimento desse bebê, tá? Isso em gravidezes fisiológicas, que não tem nenhum problema. Tá bom, Aline? Acho que eu consegui te responder. Vamos lá, deixa eu ver o que é que tem mais. Acho que aqui desatualizou, viu? Alguém falou aqui, a transmissão travou. Aqui travou. Travou aí, minha gente? O que mais que vocês têm de pergunta? O que é que tá surgindo aqui no direct? Acabaram de perguntar aqui também, doutores. Qual a importância do acompanhamento nutricional durante a gestação e no pós-parto? Essa pergunta é boa, viu? Isso, deixa eu responder. Responda aí. O acompanhamento nutricional é muito importante, tá certo? Já tem estudos que mostram que o ganho de peso excessivo da mãe durante a gestação podem causar síndrome metabólica no bebê no pós-parto, tá certo? Colesterol alto, pode levar esse bebê a ter hipertensão quando
quando adulto, pode levar esse bebê a ter diabetes gestacional, diabetes quando adulto, tá certo? Então, a dieta, o controle nutricional durante a gravidez é muito importante, não só para a mãe, mas para o futuro desse bebê e desse menino ou menina ou homem, tá certo? Porque isso é muito importante para eles. O fato de a mãe também aumentar muito de peso, aumenta a chance dela ter diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. Pacientes obesas têm maior dificuldade de cicatrização caso ela faça uma cesariana, tá certo? Então, o acompanhamento nutricional é muito importante durante a gravidez e durante o pós-parto, porque no pós-parto também a nutrição, a hidratação vai ajudar na amamentação, tá certo? Uma paciente mal nutrida e mal hidratada, essa paciente vai ter pouca produção de leite, e isso pode frustrar aquela paciente que tanto quer amamentar. Deixa eu ver o que é mais. Consegui responder? Aline Said, enfermeirinha linda, obrigada, amor. Aline Cedrais, um beijo, meu anjo. Cadê Miguelito? Cadê ele? Nunca mais ela me vê, hein, moça? É Dízia, chefinho, dando um beijo pra gente. Até amanhã. Até amanhã. No consultório. Isso, não deixe de não, viu, Edízia? Eu acho que aqui travou. E o que é mais? Sua pergunta não apareceu. Deixa eu ver. Vai descendo aí, que eu acho que tem mais. Daiane, um beijo, Daiane. Como é que foi seu parto, meu amor? Débora Lima. Já disse que vai voltar ano que vem, né, Débora? A gente tá esperando, viu? Que legal. Pularam minha pergunta. Paula, faça sua pergunta de novo. Não apareceu aqui pra gente. Quando há possibilidade de fazer versão cefálica externa? Pergunta de Érica Mariana. Boa pergunta, Érica. No mundo da cesárea, quase ninguém fala de versão cefálica externa, não é verdade? Exatamente. Isso é muito difícil de ser abordado, porque realmente quase ninguém faz. Mas é uma coisa que a gente também tenta fazer. Exato. A gente sempre oferece a paciente. Nas nossas pacientes que tem um bebê pélvico, a gente sempre oferece para que a gente possa mudar o desfecho dessa gestação. Deixa eu explicar um pouquinho o que é a versão, né? Quando o bebê está sentado, então para o bebê, a maioria dos bebês, eles ficam com a cabecinha para baixo, não é isso? Para poder eles nascerem com mais facilidade. De 3 a 4% dos bebês que passam das 37 semanas, 3 a 4%, eles podem ficar sentados ou pélvicos, como a gente costuma falar. Esses bebês pélvicos, habitualmente, saiu uma normativa na década de 2000 agora, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, informando que para essas mulheres com bebês pélvicos, o melhor seria o parto cesariano marcado eletivo, certo? E por conta disso, nesses últimos 16 anos, pelo menos aqui no Brasil e boa parte do mundo também, boa parte dos médicos não foram treinados em assistir partos pélvicos, tá certo? Na Alemanha e outros países europeus, o pessoal é bem treinado a assistir parto pélvico com algumas condições. Aqui no Brasil, para poder a gente continuar assistindo essas mulheres, né, de forma natural, a gente propõe que ela faça entre 36 e 37 semanas a versão cefálica externa, que com manobras, a gente, pelo lado de fora, com as mãos da gente aqui, a gente vai virando o bebê. Então a gente passa o ultrassom e com as mãos a gente vai virando esse bebê, para que o bumbum que está embaixo venha para cima e a cabeça que está em cima venha para baixo. E assim a gente oportuniza que essa mulher entre em trabalho de parto espontâneo algumas semanas depois ou naquela semana, para que ela continue tendo o seu parto normal, certo? Algumas condições existem para que seja feito a versão cefálica externa. Está entre 36 e 37 semanas, um feto entre 3 quilos, 2,5 kg até 4 quilos mais ou menos, que tem um líquido, volume de líquido maior do que 10, que é o índice que a gente usa, que não tenha tido nenhuma cesárea anterior, tá certo? Que não tenha placenta prévia, que é aquela placenta que fica embaixo, porque aí já é indicação de cesariana,
E tem outras condições que a gente vai equilibrando com o paciente. Mas sim, é uma possibilidade, tem baixo risco. A última meta-análise que saiu de 2013, com mais de 10 mil mulheres, somente 6% tiveram complicações. Exatamente, a maioria dessas que a gente faz aversão, a maior parte delas conseguem parir normal. Então não é uma coisa que você faz e a paciente não consegue parir. Não, a gente faz e essas pacientes conseguem parir sim, tá certo? Então é mais uma possibilidade que essas pacientes ganham de conseguir ter o parto que desejam. Raíssa, um beijo, muito obrigado por confiar na gente, tá certo? Seu parto foi lindo. E deixa eu falar aqui outra coisa, a Daiane... Cadê? Deixa eu ver, Daiane. Daiane, você tá aí, mulher, do outro lado do mundo. Tá lá no Japão, mulher. Tô lhe esperando, você me disse que em dezembro vinha me ver, hein? Qual a pergunta de Daiane? Queria saber sobre mulheres hipertensas que querem engravidar. Estou pensando em engravidar, mas como agora tomo remédio, estou temerosa quanto a isso. Bom, Dai, pergunta aí pro outro lado do mundo, tá certo? Mulheres hipertensas podem sim engravidar, tá certo? A gente faz todo um check-up antes, então a gente vai saber função renal, função cardíaca, tá certo? Vai ajustar o remédio. E depois disso vocês vão, a gente às vezes troca até a medicação para que seja uma medicação que não faça mal ao bebê, mas pode sim engravidar. É claro que a gente vai ter outros cuidados durante o pré-natal para se evitar que essa hipertensão piore, mas inclusive não evita que esse parto seja normal também. Inclusive para essa mulher hipertensa é melhor que esse parto seja natural, para evitar as complicações da cesariana somada com a hipertensão. Então sim, Dai, pode engravidar. Vinha conversar comigo em dezembro, que você me disse que estava voltando pro Brasil. Tô lhe esperando. Vinha que Drica lhe convence com certeza. Um minuto, né, chefe? Eu convenço. Raíssa, um beijo. Manda um beijo pra Gui também. Aí, Raíssa tá em Lima, no Peru. Tá vendo? E tá que vendo legal, obrigada, Raíssa. Que legal. Bom, Marcela Drummond, posso fazer aqui essa pergunta? Tô na 8ª semana e não consigo comer nada de nutritivo porque tudo me dá enjoo e vontade de vomitar. Vixe, Maria, é horrível, né? Já é pra eu me preocupar? Não. Posso fazer uma piada, chefe, que eu sempre faço? Faça. Quando a gente vomita, o beta tá alto, tá certo? Significa que sua gravidez tá bem. Então, quando você vomitar, depois você limpa e sorri e diz assim, obrigada, meu Deus, tá tudo bem, tá certo? Exatamente. Uma das coisas que é estudada, que pode ser um dos motivos que causa os vômitos, é realmente o beta-HCG está alto, tá certo? A sua gravidez está realmente tudo bem. O beta-HCG alto mostra que, na maioria das vezes, está tudo tranquilo, tá certo? Mas isso passa. Normalmente as pacientes diminuem essa sensação de náusea e vômito a partir da 12ª semana. Isso. A grande maioria delas, a partir de 20 semanas, já não tem mais nada. Até come até demais e acaba ganhando muito peso. Então fique tranquila, mamá. Você vai melhorar dessas náuseas, desses vômitos, e a partir de 12 semanas vai ser tudo tranquilo. Habitualmente, o que a gente recomenda é que você tenha uma alimentação mais fracionada, tá certo? O nutricionista pode te ajudar, mas tem algumas dicas. Comer a cada 3 horas, manter-se hidratada, sempre de líquidos gelados e azedinhos, suco de laranja, de limão, abacaxi, maracujá, sem açúcar, tá certo? Tamarindo, picolé de limão, qualquer negócio tá valendo. Alimentos levemente salgados, então biscoitinho creme cracker, um cuscuz, né? Evitar massas e pães, evitar frituras, evitar refrigerantes, tá certo? Então mantenha-se hidratada, não deixe de comer. Quanto mais horas você passar sem comer, mais náusea você vai ter por causa do beta-HCG que tá alto. Então procure um nutricionista para te ajudar, mas essas dicas já podem lhe dar um auxílio até a 12ª, 13ª semana, tá bom? E quando souber qual é o sexo, me fala, viu? Quero saber. Pois é. Indira Cunha, um beijo, amor. Tô esperando o próximo, viu, de Garrone, que se organize, tá certo? Deixa eu ver quem mais. Rejane, um beijo. Até mais. Amandinha, cadê, gente? Daiane, que legal, foi natural. Muito bem, Daiane Sena. Leandro nasceu saudável. Graças a Deus, que bom. Deixa
Deixa eu ver quem mais, minha gente. Marcela Drummond, você tá em Los Angeles. Obrigada pela audiência, mulher. Você tá chique, viu, chefinho? Não, a mamá falou, ela falou, olha, reposte aí na segunda-feira pra eu poder lembrar, pra fazer minha pergunta na terça. Sim, travou aqui vocês. Paula Siqueira. Lorina Monta, tá aqui com a gente, Lorininha. E aí, mulher, vai produzir o segundo quando? Você gostou de ficar aí em São Paulo, né? Deixa eu ver, Paula, não consigo ver aqui, Paulinha. Sarinha Peixoto, obrigada, meu amor. Sem você a gente tava difícil. Muito obrigada. Bom, gente, vamos terminando por aqui hoje, tá certo? Senão vai ficar imenso esse live. E, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, tá Exato. certo? Vão deixando as perguntas, a gente vai fazer próximos lives, então vão mandando que a gente responde, tá certo? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, de tudo que é lugar do mundo, do Japão, de Los Angeles, do Peru, tá certo? Muito obrigada. Sei que também tem gente de toda parte do país. Mandem as perguntas. A gente vai fazer um próximo live também com a equipe completa, com as enfermeiras, com todo mundo, tá? E o que vocês precisarem, estamos aí na rede. Curtam Exatamente, a gente. muito obrigado, tá certo? Pela audiência. Sabe que o nosso WhatsApp tá sempre aberto. Exato. Vocês podem perguntar quando quiserem, tá certo? Porque é um prazer sempre tirar dúvidas e esclarecer, porque isso é o mais importante para que vocês se sintam seguras para ter o parto que vocês desejam. Um beijo e boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.